Boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu sou grato a Deus pelo privilégio e pela graça que Ele me concede de mais uma vez poder estar aqui compartilhando com vocês do amor, do Evangelho, da misericórdia de Deus em minha vida e na sua vida. Temos enfrentado muitas batalhas, muitas lutas nesses últimos dias. E durante estas lutas e estas batalhas que temos travado na vida, sempre chegamos a Deus em oração. Fazemos isso porque sabemos que Deus ele responde às nossas orações. Porém, nem sempre é na hora e do modo que nós desejamos. Algumas vezes parece que Deus nos decepciona, frustrando as nossas expectativas ao não atender nossas orações na hora e do modo que desejamos. Um dos momentos mais doloridos dessa experiência e que marca a vida de muitas pessoas, talvez seja aqueles momentos em que oramos pela vida de pessoas que amamos, mas o Senhor não as impede que morram. Talvez, assim como eu, você já tenha passado pela experiência de ter orado, pedindo que Deus curasse, restabelecesse a saúde de um ente querido seu. Você intercedeu fervorosamente, intensamente, suplicando a Deus que restabelecesse a sua saúde. Mas a pessoa a quem você amava, infelizmente, morreu. Quando situações como esta acontecem em minha vida e na sua vida, qual deve ser a nossa reação? O que fazer naqueles momentos que parece que Deus nos decepcionou? Por que Deus não atende a nossa oração na hora e do modo em que desejamos? Será que Deus se tornou insensível ou indiferente à nossa dor? Essa noite, quero te levar a uma porção da Escritura que nos ajudará e dará algumas respostas a estas perguntas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. E vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 16. E para nossa meditação, nós vamos compartilhar ou analisar, nos debruçar sobre o seguinte tema: a aparente apatia de Deus, quando a aparência não corresponde à realidade. João, capítulo 11, do versículos 1 a 16, diz o seguinte: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com ele. Ó Deus, rogamos a tua graça e a tua misericórdia para compreendermos a tua palavra. Nos dá sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Normalmente, quando recebemos a notícia de que uma pessoa a quem amamos muito está doente e precisando da nossa ajuda, a nossa reação é de largar tudo o que estamos fazendo, seja trabalho, afazeres domésticos, estudos, e isso ocorrer esta pessoa. Mas como percebemos em nossa leitura, não foi isso que aconteceu. Teria Jesus ficado indiferente com a enfermidade de Lázaro e a dor de Marta e Maria? Seja qual for a situação em que você esteja passando, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, nunca podemos esquecer de uma coisa: Deus é o nosso Criador e sustentador. Essa verdade que encontramos nas Escrituras tem muitas implicações para a nossa vida. E é por não aceitar algumas dessas implicações que muitos têm se perdido na compreensão do agir de Deus na vida do homem. Uma destas implicações é destacada por João no capítulo 11 do seu Evangelho e nos mostra que Deus, como nosso Criador, tem o direito de dispor da nossa vida conforme a sua soberana vontade. Se entendermos essa verdade, ela nos ajudará naqueles momentos em que achamos que Deus se tornou apático diante do nosso sofrimento e que não recebemos a resposta na hora ou do jeito que nós desejamos. Apreciando a verdade de que Deus tem o direito de dispor da nossa vida conforme a sua vontade, quero destacar alguns princípios que nos ajudam a compreender aqueles momentos em que as nossas petições não recebem as respostas que desejamos, nem tampouco são atendidas na hora em que nós desejamos. O primeiro princípio que nós encontramos nesse texto é que Deus sempre age para a sua glória. Deus sempre vai agir para a glória do seu nome. O maior propósito de Deus ao tratar conosco, ao tratar com o homem, é a glória do seu santo nome. A glória de Deus, ela é o alvo maior de tudo aquilo que acontece conosco, seja situações alegres ou tristes. Encontramos aqui uma família enfrentando um grave problema. Um ente querido, Lázaro, estava enfermo e prestes a morrer. Suas irmãs, Marta e Maria, sabiam que a enfermidade era grave e recorreram à única pessoa que poderia resolver o seu problema: Jesus.
Só Jesus poderia reestabelecer a saúde de Lázaro. Talvez uma tenha falado para a outra: minha irmã, só Jesus pode curar o nosso irmão. Vamos avisar a ele. Ele está longe, mas vamos mandar avisar a ele. E assim o fizeram. Não existia redes sociais nem telefone. O jeito foi mandar um zap à moda antiga, um mensageiro. Vai lá e avisa Jesus que Lázaro está enfermo. Jesus estava além do Jordão, porque os judeus queriam apedrejá-lo, queriam tirar a sua vida. Estima-se que Jesus estava a uma distância de mais ou menos uns 150 quilômetros da aldeia de Betânia, onde Lázaro e as suas irmãs moravam. Talvez um dia de viagem. Diante de um problema tão grave, a família apela para Jesus Cristo. Elas recorreram ao único que podia fazer alguma coisa pelo seu irmão. Elas confiaram no amor e no poder de Jesus. O que me chama a atenção, a mensagem que Marta e Maria enviou para Jesus através de um mensageiro, é algo muito sutil e peculiar que talvez você ainda não tenha atentado para isso. A mensagem foi o seguinte: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A construção desta frase deixa evidente o amor diferenciado que Jesus tinha por esta família. Não me surpreende Jesus ter afeição maior por Lázaro, porque dentre os 12 discípulos havia 3 discípulos a quem Jesus tinha mais afeição, tinha mais amor: Pedro, Tiago e João. E dentre esses 3 havia aquele a quem Jesus amava mais, que era João. Então não é de se estranhar que dentre os seus seguidores, dentre os seus discípulos, haviam aqueles mais próximos de Jesus, e Lázaro era um deles. Isso não quer dizer que Jesus não amava os demais. Não é isso que o texto fala. O texto está dizendo que dentre estes a quem Jesus amava, Lázaro era mais achegado a Jesus. Lázaro era mais amado por Jesus. Um outro fato também que me chama a atenção no pedido de Marta e Maria é que o pedido ele é urgente. Lázaro estava doente, precisava do auxílio de Jesus. Mas este pedido não é exigente. É urgente, mas não é exigente. Elas não dizem o que Jesus deve fazer. Ao contrário de muita gente que querem ordenar aquilo que Deus deve ou não fazer. Marta e Maria não fazem isso. O pedido tinha urgência, mas não exigência. Elas só dizem: Senhor, presta atenção. Aquele a quem o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, diz o versículo 4. O que podemos aprender aqui? Quais as lições, quais as aplicações que tiramos para a nossa vida? Primeira delas, Jesus, ele vê os problemas, as doenças, as dores que passamos, como Deus a vê, como o Pai as vê, como oportunidades para ser glorificado. A enfermidade de Lázaro era a oportunidade para revelar o poder e a glória de Deus em Jesus Cristo. Por mais amado que você e eu sejamos,
em nossas aflições, Deus tem um propósito maior do que aliviar o nosso sofrimento. Por mais amor que Cristo tem a nós, nem sempre o propósito de Deus é aliviar nosso sofrimento. Na maioria das vezes, ele vai muito além do que isto. E lá no final, o nome de Deus será glorificado em toda a dor, angústia e sofrimento que passamos. Jesus poderia ter curado Lázaro à distância? Sim, ele poderia, ele já tinha feito isso, inclusive com o filho de um oficial romano, mas ele não o fez. Jesus poderia ter voltado imediatamente para Betânia, ido socorrer a Lázaro, como você faz quando um ente querido precisa do nosso auxílio, colocado as mãos sobre Lázaro e curado ele através de uma oração? Sim, Jesus poderia, mas ele não o fez. Então estaria Jesus apático, indiferente ao sofrimento daquele a quem tanto Jesus amava? Não, não está. Jesus não está indiferente. Mas algumas aflições, meus irmãos, ela tem um propósito maior que aquele que podemos ver. Tudo aponta, tudo coopera, tudo é feito para a glória de Deus. Nós, você e eu, não somos o centro da vida, mas Deus o é. Então, quando você e eu clamamos a Deus e não temos as nossas orações respondidas conforme o que eu espero, o que você espera, no tempo em que você espera ou que eu espero, lembre-se de que Deus tem o direito de dispor da nossa vida conforme a sua soberana vontade, e que o maior propósito de Deus ao tratar conosco é a sua glória. Agora, entenda uma coisa, Deus não é insensível, não é aquele tipo de ser que diz, o que me importa é a minha glória, o que importa é glorificar o meu nome, e eu não estou nem aí para vocês. Este não é o Deus que encontramos nas Escrituras. Isso nos leva ao segundo princípio que encontramos no texto. Deus sempre age motivado por seu amor. Deus sempre vai agir com você e comigo, movido pelo seu amor. A motivação maior do agir de Deus é o seu amor. Até quando não nos atende? Até quando Deus diz não às nossas orações, Deus está agindo por amor. Mesmo quando Deus diz não ou espere um pouco, Deus age movido pelo seu amor. Sempre é o amor de Deus que o leva, que o impulsiona a agir em favor dos seus filhos. Podemos perceber isso no versículo 5 e 6, quando João escreve: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. No versículo 6, algumas pessoas entendem o texto assim: mesmo amando Marta, Maria e Lázaro, mesmo assim, Jesus se demorou 2 dias para ir até onde eles estavam, deixando uma ideia de que Jesus não se importava, que Jesus estava indiferente, apático com o sofrimento da família. Mas não é essa a ideia que o texto quer transmitir. A ideia do texto é: porque amava Marta, Maria e Lázaro, Jesus demorou 2
dias para ir até eles. Marta e Maria queriam a cura de Lázaro. E Jesus sabia disso. Mas porque ele as amava, ele não atendeu no tempo e nem do jeito que elas queriam. Ele foi mais além. Mesmo quando seu amigo Lázaro precisava dele, precisava do seu socorro, por amor, Jesus não atendeu. Talvez isso seja muito difícil para que você compreenda, mas que amor é esse que Jesus não atende um pedido? Jesus estava seguindo a prioridade de Deus, o tempo de Deus. Deus queria que Lázaro morresse. Temos algumas lições para aprender aqui. A primeira delas: nossa maior necessidade não é ter as nossas dores aliviadas, não é ter nossos problemas resolvidos ou aflições afastadas. Nossa maior necessidade, e talvez a maior dificuldade que temos, é seguir o tempo de Deus e aceitar a vontade de Deus em nossa vida, porque Ele sempre trata conosco por amor. Até quando Deus nos diz não, é porque Ele nos ama. É o amor que Deus tem por nós que o leva algumas vezes a nos dizer não. Espera um pouco. Porque os seus propósitos vão muito além, estão muito acima de que simplesmente aliviar de imediato a nossa dor, o nosso sofrimento. Certa vez, uma criança estava se debatendo em uma cama de hospital, sem querer tomar uma injeção. E a enfermeira falou para o pai daquela criança: pai, por favor, segura o seu filho, para que eu possa aplicar a injeção. E o pai prontamente segurou aquela criança naquela cama. E a criança, olhando para o pai, disse: o senhor não me ama? E o pai falou para aquela criança: é justamente porque eu te amo que eu estou fazendo isso. Porque eu quero o seu bem, que esta injeção vai ser aplicada. Algumas vezes, Deus permitirá que injeções sejam aplicadas em você e em mim. Assim como Deus, nossas atitudes devem ser movidas pelo genuíno amor. E o genuíno amor é aquele que busca a glória de Deus. É aquele que nos leva a agir, não buscando o nosso próprio benefício, mas o bem maior, que é a glória de Deus. Por mais doloroso que seja, devemos sempre seguir a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Os planos de Deus não podem ser atropelados em detrimento da minha vontade. Eu devo seguir a vontade de Deus. Então lembre-se, quando Deus não responde a sua oração na hora em que você quer, nem da forma como você deseja, não é porque Ele se tornou indiferente. Antes é porque Deus sempre age para a glória do seu nome e movido por amor. O terceiro princípio que encontramos no texto nos diz: Deus sempre age para fortalecer a nossa fé. Depois de 2 dias, diz o texto, Jesus diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado a respeito do sono, ou do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que não tivesse lá, ou que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Notem que, em certo sentido, a morte de Lázaro produziu alegria em Jesus. Não pelo fato dele ter morrido, porque isso com certeza causou-lhe tristeza, mas porque com esta morte muitos teriam a sua fé fortalecida e outros iriam crer em Jesus Cristo. Mais do que aliviar o nosso sofrimento, Jesus quer fortalecer a nossa fé. E se para isso for necessário sofrimentos, doenças e até mesmo a morte, Deus irá permitir que estas coisas nos aconteçam. Pois Ele sabe o que temos de maior importância nessa vida é a nossa fé em Cristo. E o desejo dele é que a nossa fé seja fortalecida. Toda relação, ela é baseada na confiança mútua. E para que possamos conhecer, ou melhor, para que possamos confiar, precisamos conhecer. Quanto mais conhecemos a Deus, maior será a nossa confiança nele. Então, de certa forma, Deus usou a enfermidade de Lázaro e posteriormente a sua morte para que os seus discípulos o conhecessem ainda mais e assim fortalecesse a sua fé, fortalecesse a sua confiança em Jesus Cristo. Muitas vezes recebemos um não, porque o objetivo de Deus é tornar conhecido a todos nós. É se tornar conhecido de nós. Recebemos um não, porque Deus deseja, através deste conhecimento, fortalecer a nossa fé. Por que Deus não atende a nossa oração na hora e no modo que desejamos? Será que Deus se tornou apático? Será que Deus se tornou insensível à nossa dor? Será que Deus está indiferente às nossas aflições? De maneira nenhuma. Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é insensível à nossa angústia. Porém, Deus tem o direito de dispor da nossa vida conforme a sua soberana vontade. E quando assim Ele o faz buscando a sua glória. Ele o faz porque nos ama. Ele o faz para fortalecer a nossa fé. Para finalizar, eu quero chamar a sua atenção para o exemplo dado por um discípulo. Um discípulo que normalmente ele é conhecido por duvidar, pela sua falta de fé. Se eu não tocar nas suas feridas, se eu não tocar no seu peito, eu não acredito. Mas antes de Tomé ser conhecido por sua dúvida, ele deveria ser conhecido também pela sua coragem. Jesus ele havia se retirado de Jerusalém porque os judeus queriam tirar a sua vida. E Jesus havia recebido então a notícia que seu amigo Lázaro estava enfermo e por amor
ele se demora ainda 2 dias onde eles estavam. Depois Jesus se volta para os seus discípulos e diz: vamos voltar para Jerusalém. Lázaro está morto. Tomé, olhando para os discípulos, diz: vamos também nós para morrer com ele. A pergunta que eu faço a vocês é: morrer com quem? Com Lázaro, que já estava morto, ou com Jesus? Entenda o que está se passando aqui. Queriam matar Jesus. Jesus então sai de Jerusalém. Os judeus queriam apedrejá-lo. Jesus vai para além do Jordão. E lá, quando está a mais ou menos 150 quilômetros de Jerusalém, Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. Por amor, ele ainda se demora 2 dias. E Jesus diz para os seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. No versículo 8, disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Veja que os discípulos, eles não entendem por que Jesus haveria de voltar para Jerusalém. Eles não compreendem o processo, o plano de Deus na vida de Jesus Cristo e questionam: como você vai voltar para lá se eles querem te matar? Jesus diz: o nosso amigo Lázaro morreu e eu preciso voltar para lá. Sem entender, sem compreender nada, Tomé olha para os outros discípulos e diz: vamos também nós para morrer com ele. Nós somos discípulos dele, estamos seguindo ele, então vamos voltar com ele, nem que seja para morrer com ele. Tomé estava disposto e encorajou os outros discípulos a, se preciso fosse, morrer por Jesus. Ou morrer com Jesus, melhor dizendo. Eles não morreram com Jesus, mas tempos depois, todos eles morreram por Jesus. Quando Tomé corajosamente toma esta decisão, nem de longe ele imaginou que seria testemunho de 2 grandes ressurreições: a ressurreição de Lázaro e a ressurreição do próprio Jesus Cristo. A sua fé, ela foi fortalecida. Ele viu o poder de Deus e a glória do Cristo ressurreto. A atitude de Tomé, meus irmãos, nos ensina o que devemos fazer quando não entendemos o propósito de Deus em nossa vida, com o sofrimento que passamos. Continuamos a seguir a Jesus. Você ainda não entendeu porque Deus não respondeu a sua oração no teu tempo ou do teu jeito? Não entende porque, ao invés de aliviar o sofrimento, Deus o intensificou? Não entende isso? Continue confiando em Jesus. Continue seguindo a Jesus. Aguarde o que Ele tem preparado lá na frente. Um dia você entenderá todos os propósitos de Deus, mesmo diante do sofrimento, da dor e da aflição. E você verá o poder e a glória de Deus em todas estas coisas. Não julguemos o Senhor por meio das nossas falhas. Não julguemos o Senhor porque somos fracos. Não julguemos o Senhor por nossos fracos sentimentos. Mas confiemos nele por causa da sua graça. Pois Deus é gracioso, mesmo quando Ele nos diz não.
Ó Pai, obrigado por Tua graça em nossa vida. Nos faz entender que o Senhor é soberano, que o Senhor é dono da nossa vida e pode fazer com ela aquilo que melhor te apraz. Que tudo que nós passamos, Senhor, visa a Tua glória. Que tudo que nós passamos é porque o Senhor nos ama. Que o Senhor tem um alvo muito maior do que aliviar apenas os nossos sofrimentos. Nos faz entender que aquilo que nós passamos era para que nossa fé seja fortalecida. Nós te oramos e te agradecemos, te pedimos coragem para entender estas coisas e prosseguir crendo no Teu Filho Jesus Cristo, pois assim veremos o Teu poder e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.